Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Gracias por seguirnos, como siempre, a través de nuestras redes sociales. En esta convulsionada América Latina, recibimos en el día de hoy a Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas. Con él estaremos analizando lo que está ocurriendo en América Latina y particularmente en el mundo de las relaciones laborales. Bueno, con mucho gusto abrimos la mesa de Encuentro Central. Ya fue presentado nuestro invitado, así que lo saludamos ahora sí, formalmente aquí. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias, gusto tenerte. bien. ¿Cuánto hace en Uruguay ya? ¿Vas y venís? De maneira formal, estamos desde 1º de julho, quando tuvimos nosso RUT, a sede, etc. Então, eu já vivo aqui, claro. Por supuesto, como a sede central, mas sempre por las Américas. Bien, en la sede central, hermosa. La sede central ahora sí, es Montevideo. Sí, en la Ciudad Vieja, aparte Ciudad una casona Vieja. Preciosa. Sí, linda. Que vale la pena recomendar el lugar para ir. ¿Y cómo se viene adaptando el trabajo, la tarea de la Confederación? Então, nós estamos em um período bastante difícil para o movimento sindical internacional, em especial para as Américas. As Américas, frente a tudo que vivimos no mundo, de maneira muito rápida, estamos falando de 4 ou 5 anos para cá, houve cambios muito fortes e muito regressivos. E por a primeira vez, quizá, na última década e meia, temos ventos que vêm do extremo norte e do extremo sul de ultradireita, com Donald Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro em Brasil. E, por supuesto, isso cria período político de atuação sindical muito difícil. Pero, o que sempre digo é que, com todas as debilidades que tenhamos, há como 2 ou 3 vantagens muito fortes para nossa CSA, para nossa Confederação Sindical das Américas e nossos sindicatos aí. Que primeiro é uma visão política do momento, do período que vivimos. Segundo, programa. Nós temos programa que vai desde o modelo econômico na plataforma de desenvolvimento das Américas hasta a opção nossa por a democracia, por a sustentabilidade ambiental, por a sustentabilidade política e social. E terceiro, uma nação sindical real em los países. Então, mesmo com o quadro difícil, estamos aí listos. Sempre digo que tivemos derrotas importantes em los países. Agora, o movimento sindical em nossa região não está de rodillas, está listo para resistir. Ajá. ¿Y por qué entiendes tú cuáles serían o los motivos de estos episodios que se vienen produciendo en América Latina? Bueno, aí entraremos num debate tentando profundizar pouco mais de como está o cenário mundial. Não há nenhuma dúvida que a crise econômica aberta em 2008, depois uma crise do próprio modelo capitalista, não está resolta. O que decíamos na época é que havia uma disputa em el mundo para onde ia esta crise, para algo mais positivo para a humanidade ou algo mais regressivo. Na verdade, o que temos depois de 2008 é uma regressão importante. Por quê? Porque a crise do neoliberalismo foi contestado, foi respondido com mais neoliberalismo e entrando a ideia de um fundamentalismo neoliberal muito forte. Isso se produz na crise dos refugiados na Europa, a volta da extrema-direita em países como a Alemanha, a direita em Hungria. E se tu miras um pouco assim, tu pode ver que há uma disputa civilizatória. Se a civilização vai tender a avançar ou se vamos retroceder. Quais são as características? E aí, nas Américas, não está imune a isso. Aí há que anotar de maneira muito clara. Em início dos anos 2000, com a falência dos paradigmas neoliberais nos anos 90, era na América Latina, em América do Sul, a possibilidade de construir algo pós-neoliberal. Governo Lula, governo Nestor, Chávez, Tabaré, depois Mujica, Evo, El Salvador, Nicarágua, etc. O problema é que esses países não tinham lastro, uma base econômica
para sustentar algo que fora pós-neoliberal, porque dependia do sistema financeiro internacional, das grandes empresas e etc. O Brasil tentou, com os BRICS, Brasil, sim, Rússia, Índia, China e África do Sul, intentou-se na criação da UNASUR, da CELAC, de ter mais força, pero nos miraram de maneira muito clara e disse, isso não pode ir adiante. E aí sim se produziu as crises que muito produzida com uma sensação de afuera para dentro. Em Brasil, empieza em 2013, com as grandes manifestações por el tema do preço del bus, sim, del boleto urbano, del boleto urbano, e depois estamos na dimensão enorme. Depois houve um movimento que não vai ter mundial, um movimento de questionar as Olimpíadas aí, e uma sensação de medo. E um processo de fake news muito forte. E aí leva aonde chegamos hoje. E eu posso dizer que há como duas características nessa etapa atual que temos do neoliberalismo. A primeira é um ataque à democracia. O fundamentalismo neoliberal não sobrevive em democracia, mesmo que democracia formal. Por isso, Bolsonaro em Brasil, como lo hizo, o golpe agora em Bolívia, porque Bolívia era o país com os melhores índices econômicos das Américas. Ou seja, o golpe é um golpe político, o intento do golpe de intervenção em Venezuela. Então, um ataque à democracia. E quando eu falo ataque à democracia, esse ataque não vai solamente em el formal, como o golpe de Bolívia, como foi o golpe em Paraguai, como foi o impeachment de Dilma. Isso também vai para depois. O programa não atende a maioria de nossas populações, por isso que digo que é antidemocrático. E nos saca a capacidade de construir autonomias e força em nossos países. Em Brasil, desculpa citar Brasil, só me permita, entregaram a Embraer, de avião, para Boeing. Entregaram o pré-sal, que é o petróleo de mar, para Estados Unidos e China. Agora entrou a estrangeirização da terra, que as grandes empresas econômicas podem comprar uma quantidade enorme. Estamos falando do aquífero Guarani, da Amazônia, do Pantanal de Brasil, que há uma biodiversidade muito importante. O ataque à Amazônia e às reservas indígenas. Um ataque à saúde, a ideia da privatização da saúde. Agora tivemos uma reforma laboral das mais regressivas de toda a nossa história. E um ataque à segurança social. Então, quando tu atacas isso, tu está atacando a democracia. Por quê? Porque as pessoas não têm condição de viver dignamente. E, ao não ter condição de viver dignamente, aumenta a violência. E o Estado aproveita o sentimento de violência que há para imponer uma linha de atuação. Então, essas duas. E a segunda característica que temos é o fundamentalismo programático. Eles têm que ser muito rápido e de maneira muito profunda os cambios em nossos países, sem respeitar muito institucionalidades. Então, é nesse cenário que estamos metidos hoje. Rafael, yo creo, primero, es un relato sumamente interesante. Yo creo que el caso de Dilma Rousseff quizás sea el más paradigmático. En los otros que tú mencionabas, como por ejemplo en el caso de Venezuela o mismo en Bolivia, ¿no hay allí que realizar una autocrítica también de lo que ha sido el accionar de esos gobiernos y fundamentalmente la falta que ha habido de la izquierda de Latinoamérica o en algunos países de Latinoamérica de no tener figuras de reemplazo, por ejemplo? Sí, por partes. El primeiro tema é muito importante que trabalhemos com o tema da autocrítica. Autocrítica de quem e para quem. Exacto. Porque eu nunca escutei pedir autocrítica da direita, nunca escutei pedir autocrítica da extrema esquerda, nunca. E agora eu escuto isso aqui, eu vi um debate eleitoral, o debate antes presidencial como habla, segundo turno, balotagem. Sí, balotagem. Balotagem, eu vi o debate e era uma estratégia muito importante que Lacage usou, muito inteligente, de fazer que Daniel hiciera autocrítica. Não? Então, escutamos isso agora em Brasil, que o PT e Lula têm que ser autocrítica. E começamos a escutar em vários o tema da autocrítica. A autocrítica deve ser hecha
em los hechos. E o grupo que estava em governo, no caso a Frente Ampla aqui, o PT em Brasil, o PSUV em Venezuela e outros, tinha que ser uma autocrítica para dentro de como manejou a condução do Estado. Agora, não tinha que sair a la calle ou a la televisão como um flagelo, errei, porque isso não resolve. Então, minha opinião em relação à autocrítica. A autocrítica tem que ser hecha em los hechos, em cambiar. O segundo, sim, eu não creio, vou dizer isto de maneira muito tranquila, eu não creio em uma democracia sustentável que não haga reemplaço de liderazgos. Se nossa democracia depende de uma pessoa, estamos com problema. E te digo com tranquilidade porque o principal líder que temos hoje em meu país e na América Latina, respeitado mundialmente, é Lula. Mas Evo Morales, por exemplo, como líder, sair para um quarto mandato, deram um motivo político para ser o golpe. Aí é uma opinião personal, porque eu não vou ser agora não vou amplificar as vozes da extrema-direita na região. Agora, se pode construir uma ideia de reemplazos de liderazgo. Eu não creio que quatro mandatos assim seja bueno. Agora, não é bueno aqui, também não é bueno em Alemanha. América eu já estar aí também há 12 anos. Algunos países han optado, como el caso de México, de tener un presidente que es presidente una vez y después ya nunca más vuelve a ser presidente. Sim, mas o importante é dizer as duas coisas. A autocrítica de hecho do que foi feito de errado com a população, e não é um autoflagelo porque outros te exigem e há que fazê-lo de verdade na vida. E o segundo, sim, há que construir uma democracia com mais participação coletiva e que nossos líderes sejam líderes que representam essas organizações coletivas e não somente um sujeito, um companheiro que esteja arriba de tudo. E hablo e temos muita gente muito importante. Lula em Brasil, Mujica aqui em Uruguai, Sanders em Estados Unidos, o Evo, que agora sofreu um golpe, o Corbyn em Grã-Bretanha, etc. Mas se não há uma estrutura social que permita o reemplazo é muito importante. O outro tema é a alternância de poder. Sim. Aí é outro tema não, que há que manejar, porque se nós outros, e a mim me encanta o Uruguai, eu participei de um debate que meus amigos aqui não lhes gostaram muito do que disse, que eu fazia uma análise diferente de Uruguai e Brasil, que eu dizia, bueno, mesmo que ganhe aqui a oposição, eu não creio que o Uruguai vai ter retrocessos como tuvimos em Brasil, não creio. Em minha opinião, de afuera, com todo respeito ao país, à Constituição, ao povo, com todo respeito, eu creio que pode ter uma diferença em um programa econômico mais liberal. Um programa econômico mais liberal impacta em políticas sociais, por supuesto. Agora, não creio que haja um retrocesso como tuvimos em meu país, na direita selvagem, nas elites, porque o Estado uruguaio como Estado, eu creio que é muito forte. Então, a ideia central que nós outros, o movimento sindical, devemos defender é um Estado que atenda à população, um Estado que seja forte e que a alternância de poder ou de governo impacte em linhas que a sociedade pensa que tem que ajustar. Mas não é que pensamos agora uma coisa aqui e há que cambiar 100% do que há. Não, creio que em geral a população quer ajustes, não quer que haga o que hicieron en mi país. Sí, cambiar lo que significa etimológicamente la palabra cambio, que es sacar esto y poner otra cosa. Exacto. Claro, para eso también hay que tener una democracia fuerte. Exacto. Y creo que en ese sentido Uruguay la tiene, por lo cual permite esa alternancia, como tú bien decías, que no va a mover gran cosa, y porque además creo que cualquiera se puede dar cuenta que en un país que está dividido en mitades casi iguales, tampoco tiene carta libre para todo, ¿verdad? Más allá de para un lado para otro, ¿no? Para un lado para otro. Exactamente, claro. Si la frente ganara, tenía que llevar en cuenta que fue la mitad. Exactamente. Bien, interesante análisis con respecto a nuestra América Latina. Tú mencionaste algo vinculado a la economía, que no es un tema para nada menor. Dijiste, bueno, después del neoliberalismo,
hay que blindarse para poder sustentar esos proyectos. Y mencionaste algunos ejemplos como el caso de UNASUR. Ajá. Ahora, UNASUR no es más que nada una herramienta política más que económica, Sí. o ambas cosas. Primeiro, quando existia, não? Porque Sim, claro, o que claro. os governos de extrema-direita fizeram Sim, foi sim. acabar com o UNASUR. Mas, por supuesto, o UNASUR era um tipo de integração não convencional, Claro. diferente, que não ia com o tema econômico como central, mas havia um tema de infraestrutura importante, que Sim. se relaciona com a economia, mas havia todos outros temas de compartilhar aqui na região, tema da segurança, da medicina, atendimento à população, da participação popular, depois da infraestrutura em nossa região, mas não entramos em debate de tarifa aduaneira. Sí, aranceles. Aranceles aduaneiros. Não entramos aí. Agora, o que nos demonstra também o que vivemos hoje? Que por mais que o mundo tenha uma concentração de riqueza perversa, 1%, Sim. com mais plata que 99%, hoje o capitalismo se organiza em las cadenas globais de suministro, cadenas globais de produção. Há o tema do trabalho do futuro, o futuro do trabalho, com as tecnologias que cada dia avança mais. O que não podemos olvidar é a gente. Mira que hasta alguns dias atrás, Chile era vendido como modelo para las Américas. Permitime, Rafael, hacer una breve pausa, porque Claro. a la vuelta de la misma te propongo hablar, por supuesto, de Chile. También vamos a hablar de los empleos del futuro de nuestros empleos. Ya venimos, estamos aquí en Encuentro Central, una breve pausa. Segundo bloque, seguimos dialogando con nuestro invitado Rafael Freire. Rafael, hace 2 años, si no me está fallando la memoria, por noviembre, mediados de noviembre, aquí en Uruguay se realizó un enorme encuentro contra el neoliberalismo por la democracia, que de alguna manera fue como un trazado de hoja de ruta, que me gustaría preguntarte qué vigencia tiene 2 años después. Muy grande, cada vez mais, por dois ou três motivos básicos. O primeiro, que nós conseguimos, em la Jornada Continental por la Democracia contra o Neoliberalismo, elegir, frente a todos os temas que há, como 3 ou 4 temas que unifica diversos movimentos sociais, sindicais, etc. Que é o primeiro, a defesa da democracia. Segundo, encontra o modelo neoliberal, porque não se produziu nada de bom em el mundo inteiro. Não há um país em el mundo que aplicou o receptuário neoliberal que diga, aqui está bem, me mostre porque não há. O terceiro, o tema das transnacionais, que são os instrumentos que manejam essa política. E em quarto, os tratados de livre comércio, porque nós outros somos a favor do comércio internacional, a favor de um comércio justo, de um comércio equilibrado. Que nós somos a favor de um livre comércio que é nenhuma regra para nós outros e os grandes com proteção. Claro, de libre tiene poco. De livre tem. Então, a jornada, quando identifica esses pontos, identifica muita unidade. Segundo, realizamos um encontro aqui em Montevidéu, tremendo, importante, grande, que nos orientou a ação social. De quando saímos de aqui, fomos para a Argentina no tema do FMI, depois mobilização no ano seguinte, e esse encontro já mirava que estava um vento conservador aqui em nossa região. Depois se produziu o que vimos. E este ano repetimos esse encontro em La Habana, Cuba, agora em novembro, que há uma hora de ruta para adelante. A jornada reúne a coordenação em fevereiro aqui em Montevidéu para definir um calendário para 2020. Então, esse é o primeiro tema importante do que saímos de Montevidéu no encontro, é que temos um programa afirmado. O segundo, a capacidade de fazer alianças sociais muito diferentes. Temos o movimento sindical com a CSA, o PIT-CNT, a Marcha Mundial das Mulheres, a TALC, Amigos de la Tierra, América Latina e Caribe, a CLOC Via Campesina, organizações indígenas, movimentos originários, LGTBs, ou seja, há
um abanico Muy de amplio. movimentos muito amplo, porque hoje ou juntamos todos que defendem a democracia e querem outro modelo, ou vamos nos derrotando um por um. Sí, Entonces, sí, sí, el sí. movimiento sindical se ubica en eso. Por eso que la jornada es importante. Claro, y por eso que también la pregunta escondía Sí, sí, un por poco, supuesto. Sí. es que era algo que se veía Ajá. venir. Bueno, volvemos entonces a ese primer punto, que tiene que ver con la defensa de la democracia. ¿Y cuál es el estado de situación hoy? Hablabas de lo ocurrido en Chile. Hagamos la salvedad de que hoy estamos encontrándonos nosotros, que quizás en unos días se pueden dar situaciones que escapan a la visión que tenemos hoy de lo que ocurrió en Chile. Pero ¿cuál es tu mirada? En verdade, as coisas se movem de maneira muito Muito rápida rápida. e intensa. Muito Não é intensa. solamente rápido. A minha mirada de Chile é que, primeiro, que as manifestações de Chile que tuvimos agora não é algo que apareceu del nada. Sim. Há alguns anos que o movimento sindical e outros movimentos se mobilizam em Chile na defesa da escola pública, gratuita, em defesa da saúde e em defesa dos temas laborais. Então, há uma série de manifestações. O tema central em Chile é que tudo que se prometeram com as AFPs, a Associação de Fundos Privados de Pensões, as pessoas chegaram na idade de recorrer sua jubilação. E a jubilação é menos que um salário mínimo chileno. E há fenômeno de uma falência deste modelo. Então, em Chile, o que tuvimos foi algo que nadie contava, que era a reação popular. Então, a reação popular, de uma maneira, as últimas manifestações em Santiago levou como 50% ou mais da população nas calles. É como se em Montevideo hiciéramos um ato com 800.000 pessoas. Claro. Então, é uma coisa... Ou em São Paulo, um ato com 6 milhões. Sí, sí, sí. Então, assim, creio que este é o primeiro elemento de Chile. E segundo, houve erros do governo de como responde às manifestações. Ao invés de entrar num diálogo imediato, puso as forças militares. O tema da ditadura chilena, que foi uma das mais duras, dos temas que volveu nessas repressões por denúncias aí, é de muita violação a mulheres por parte das forças do Estado, a violência física, a tortura, isso todavia estava muito presente na claro. generação chilena. Un reflejo en pocos años de lo ocurrido. E o mesmo erro de recorrer às Forças Armadas na América Latina cometeu Lenín Moreno em Equador, quando a mobilização aí contra o paquetaço do FMI, o Chile tem do FMI em Equador. Lenín Moreno cria o estado de exceção. Eu comentava que houve um período, nos meses, que 2 países de aqui tinham estado de exceção. Então, assim, é um erro porque leva um conflito. E o que vê diferentemente dos períodos é que as pessoas não estão retrocedendo, estão dispostos, porque já não têm nada que perder. Rafael, ¿y qué visión tienes de lo que está ocurriendo en Colombia hoy día? Então, assim, Colômbia é muito similar, muito parecido que houve na Argentina, 2 anos atrás, que produz outro resultado eleitoral, o que está havendo em Chile, o que houve no Equador, e agora em Colômbia de maneira mais clara. A primeira coisa de Colômbia é que, por incrível que pareça, tu não pode pensar alguém que seja contra a paz. E o plebiscito da paz foi derrotado. Então, são tão duros, a Uribe, Duque, são duros, que fizeram um plebiscito contra a paz. Claro que outros elementos foram usados no plebiscito, o tema do aborto, o tema do LGTB, ou seja, todos os assuntos de reação conservadora usaram para derrotar a paz. Segundo, Colômbia volveu o nível de assassinatos muito parecido que nos anos duros, mesmo com o acordo que se produziu por Santos em La Habana, Cuba. Então, se envolveu um nível de violência muito duro em Colômbia. Terceiro, Duque apresenta um paquetaço que maneja várias áreas internas que afetam diretamente a população. Afeta as relações laborais, afeta o emprego, o salário, a seguridade social, a educação, a saúde, obedecendo as regras do FMI e também da OCDE, OCDE. Então, assim, há uma reação organizada
chamaram um paro general que foi muito grande em Colômbia e a mobilização segue hasta que esse paquetaço neoliberal lo saque. Eu te digo uma coisa. Sí. A ultradireita neoliberal que temos hoje é muito diferente de setores mais conservadores que de uma direita desarrollista, que defenderam o desenvolvimentismo. Sí. Não sei como traduz. Diferente de outros que teníamos, que eram na direita mais social-demócrata, mais civilizada, sí, etc. Hoje, os componentes que se juntam são muito perigosos, que é um componente do que falamos de um fundamentalismo neoliberal que não abre possibilidade de atender as demandas sociais dos pobres. Segundo, um conservadorismo assustador, muito colgado ao tema das igrejas neopentecostais, se metendo em la política, mas ganhos da humanidade democráticos hoje estão em risco. Os direitos das mulheres, o direito LGTB, o tema racial, o tema de instalar o ódio dentro de um país para a separação. Então, assim, é também um momento muito perigoso de como essa direita age. E o que está acontecendo é uma reação enorme. E creio que a reação aumenta, porque eu não vejo nenhuma alternativa econômica desse fundamentalismo neoliberal. Não vejo. Porque se o desenvolvimento em nossos países vai para as grandes transnacionais e vai para o sistema financeiro internacional, a capacidade de invertir em el país é muito pequeno. Então, assim, na realidade, o que estamos adelante é que tipo de modelo de desenvolvimento queremos. Claro. E aí, sim, por isso que nós outros decimos, o modelo de desenvolvimento tem muito a ver com o modelo democrático. Nadie aqui está pregando, não sei como... Nadie está pregando o fim da propriedade privada. Não é esse o debate. O debate são regras justas e que haga as grandes empresas, que haga comércio internacional, pero que a gente pueda sobrevivir. Claro, la generación de empleo genuino y en buenas condiciones. Si querés eso lo hablamos más adelante, pero quería preguntarte si estas situaciones que se dan de movimientos sociales, de movimientos muy espontáneos de la gente, el ciudadano, la ciudadana en la calle, de alguna manera interpela, en el mejor de los sentidos, a los movimientos sindicales. ¿Entendés por dónde va la pregunta? Es decir, yo soy un movimiento social como es el PIT-CNT aquí. Si hubiese un movimiento en la calle de muchísima gente, yo como dirigente de los trabajadores me estaría preguntando por qué yo no estoy allí acompañando o por qué surge esto sin que yo lo tuviera tan en cuenta. ¿Se entiende? Sim, o que vemos na CSA é que por mais que tenhamos uma agenda de fortalecimento da nossa estrutura sindical nas Américas, em especial América Latina e Caribe, atender as demandas, porque hoje nós outros temos que responder uma relação laboral que é do final do século XIX, início do século XX, hasta uma relação laboral que é do futuro, que já existe. Claro. Então, você tem que responder este ambiente. Eu, sinceramente, não creio que o movimento sindical pueda lograr grandes conquistas se estiver aislado de outros movimentos sociais. Está claro. Então, há que juntar esses movimentos sociais e o movimento sindical tem que ser está dentro. E sempre decimos isso, que vengo de uma central sindical, que é a CUT de Brasil, que não era uma central muito grande, mas tem 6 milhões de afiliados, tem como 4.000 sindicatos afiliados. E sempre assim, quem é mais forte em nosso meio, quem é mais grande, tem que ser mais generoso. Então, se existe uma estrutura sindical que está um pouco mais consolidada, tem que ser mais generoso com outros movimentos que surgem, que não têm nossas características, que são mais horizontais, que são mais desorganizados, não do ponto de vista desorganizado, porque não há uma hierarquia, e o movimento sindical tu pode medir, tu pode quantificar o tamanho. Então, há que ser mais generoso, porque temos uma estrutura mais forte. En defensa de la democracia, por supuesto. Está claro. Hablando de democracia, yo lo digo claramente, ¿no? Es un dicho que muchas veces acá en Uruguay decimos: tiene 4 patas, mueve la cola y ladra. Es un perro. Lo ocurrido en Bolivia es un golpe de Estado. De eso no hay ninguna duda. La pregunta es, ¿por qué? Y eso creo que tú lo manejaste en el bloque anterior.
con las cifras que maneja, los números que maneja Bolivia, habiendo salido de una situación muy dura en el terreno económico, con inflación, con hiperinflación, con números de pobreza, de indigencia muy altos, que luego bajan, existen ese tipo de situaciones que uno a primera instancia, y viéndolo a través de las cadenas internacionales, donde allí la información está muy direccionada, dice, pero ¿y por qué está protestando la gente? Bueno, primeiro, não é um movimento espontâneo. Há toda uma estratégia por trás disso, de interesses de Estados Unidos, não pode dizer que não, porque hoje se comprova, inclusive com periodistas estadunidenses, que o golpe foi debatido dentro da embaixada. Então, há um suporte para ser, não é? Te recordes que, alguns anos atrás, Santa Cruz de la Sierra quis separar de La Paz. Por que não separou? Porque havia Lula e estou Kirchner aqui na região de Chaves, na outra que dizia não, reconhecemos o governo de Evo e não separamos. O primeiro governo a reconhecer o governo dessa senhora depois do golpe é Estados Unidos e Brasil, é Bolsonaro que está aí ao lado. Então assim, mas criaram uma estrutura. Depois, o que se passa muito em nossos países é criar uma sensação em la gente. Esta sensação que se cria tem mais a ver com a sensação do que com hechos reais. Descobriram uma parte que havia como 35.000 robôs em WhatsApp fazendo aí campanha direta, que houve em Nicarágua também, os conflitos que houve este ano já. Em Brasil houve 400.000 nas eleições. Então se cria também, aproveitando toda uma ideia de criar uma sensação e depois de dar. Por que chegou em Bolívia? A explicação mais sencilla do que por que chegou é a ideia do quarto mandato, que Evo abriu uma coisa pequena. Quando abriu essa coisa pequena, eles entraram de maneira muito dura. Agora, tenho dúvidas se essa direita que estava em Bolívia se comportaria, se uma eleição for pareja, igual de aqui, de Uruguai, se reconheceria o outro lado. Porque a primeira, te recordes que em Dilma Rousseff, antes do impeachment, do golpe contra Dilma, Aécio Neves, que foi o candidato de PSDB da direita, disse, não reconhecemos, se gana, primeiro não gana, se gana, não vai governar. E Aécio Neves, seu primeiro discurso foi chamar o não reconhecimento do governo Dilma. Então, assim, aí se comportou. Coisa que não viu no Uruguai, com uma diferença tão pouca, o que viu no Uruguai é um reconhecimento do resultado das eleições. Claríssimo. Então, assim, hay que dudar em relação a se é solamente o tema do quarto mandato. Há o tema do gás de Bolívia, o lítio, o tema de água e o tema mais importante hoje que é o lítio, claro, porque é a base para todo avanço tecnológico que está aí. Sí, al igual que el coltan en República Democrática del Congo, por ejemplo. Ya hablaremos también de ese sur-sur, ¿no? Mirando a África. Te propongo hacer la última pausa y ya venimos. Vamos a hablar también de los empleos del futuro. Estamos con nuestro amigo Rafael Freire, que nos acompaña aquí en Encuentro Central. Ingresamos al tramo final de este encuentro que venimos sosteniendo con Rafael Freire. Interesantísimo encuentro, por otra parte, esta suerte de repaso por nuestra América Latina. Pero bueno, nos queda hablar, además con un dirigente sindical, cómo no hablar del tema de los empleos del futuro o del futuro de nuestros empleos. Algo que, bueno, preocupa porque no hay un círculo concéntrico más cercano a los seres humanos que tenga que ver con la dignidad de tener trabajo, claro, del tema del salario, de cortar con las incertidumbres de que me quedé sin empleo y qué va a ser de mi vida ahora. Y mucho de esto que aparece allí como un gran suerte de cuco, de fantasma, agitándose de qué va a pasar con los empleos, genera en la gente mucha incertidumbre. ¿Cuál es la visión que se tiene de la Confederación sobre este tema y cómo se viene trabajando? Sí, okay. Primero, ¿qué empleo va a tener? El debate es qué empleo. Sí. E aí um elemento muito importante que para debater o futuro do emprego ou o emprego do futuro
hay que mirar o conjunto do cenário que estamos vendo, porque em geral, quando falamos do emprego do futuro, imaginamos que são os robôs que vai substituir a nós outros, ou um grado de avanço tecnológico muito forte, etc. O futuro, o emprego do futuro, o trabalho do futuro é isto e muito mais. O que estamos vendo? Há como 2 ou 3 grandes temas que organizam o debate do emprego do futuro, do trabalho do futuro. O primeiro é que modelo econômico. Então, estamos no modelo econômico de financiarização forte da economia. Então, não se oferece a ideia de um emprego com direito. É um emprego cada vez mais precário. O segundo, o tema da economia colaborativa. A economia colaborativa frente ao debate do emprego do futuro é muito importante. Porque é uma outra forma de como se organiza a produção hoje nos países. Quando falo de economia colaborativa, estou falando de Uber, estou falando desses chicos e chicas que para não ter patrão, tinham uma bicicleta com uma mochila atrás, entregando comida com uma aplicação. Ele trabalha por aplicação, isso tudo dentro do marco da economia chamada economia colaborativa. E o terceiro elemento é que desenvolvimento para nossos países devemos projetar para criar emprego. E aí nós já aprendemos na primeira revolução industrial que não nos basta rotar as máquinas. Isso vai existir, é como se utiliza e a favor de quem se utiliza. Então, a ideia da formação de nossa juventude para esses avanços tecnológicos é muito importante. Infelizmente, em geral, a América Latina vai estar abaixo de tudo. Se tu ataca nossas universidades, como em Brasil, os programas de capacitação técnica e etc., nós outros vamos estar fora da disputa mundial. Claro, quando a capacitação é o elemento fundamental. É o elemento fundamental, aí junto com a capacitação no modelo econômico. Então, e quem paga a capacitação? E quem paga, por isso que defendemos que, na maioria das vezes, seja de controle público. Claro. Uma empresa pode capacitar dentro de uma lógica pública de educação, de capacitação. E manejar esta ideia de como se organiza, porque hoje as fábricas e muitos locais de trabalho não é como vivimos nos anos 80, 90, é outra coisa. Então, que perfil da classe trabalhadora temos hoje para organizar? E aí me permita dizer que há uma disputa, já não sei se o tema é cultural ou ideológica, mas assim, nos ataques nos anos 90, a primeira coisa que fizeram frente a nós outros, na segunda ola neoliberal, que caracteriza o que também na terceira ola, o que fizeram com nós outros foi tentar nos sacar a identidade de classe. Então, é muito comum que um jovem trabalhador, uma jovem, se diga colaborador da empresa. Então, a ideia de colaboradores de uma coisa, que a empresa é uma família ou que não sou. Então, tu saca a ideia de trabalhador, tu deixa de pertencer a um grupo social e a partir daí, como colaborador, tu tens que solito resolver tus problemas. Então, é que volver e dizer, bueno, não sou colaborador de nada, sou trabalhador. Tu trabalhas tantas horas, tens tantos direitos. E que tipo de contrato mais para frente. Então, volver a ideia disso. Segundo, houve uma coisa muito perversa em esta oleada neoliberal, que quizá vós outros aqui em Uruguai não vê no dia a dia, mas isso existiu muito em outros países, que é a ideia de transformar um trabalhador em uma empresa. Claro. Então, se tu trabalha um trabalhador como uma empresa, os perrotas e etc., tus conflitos não vai ser um conflito laboral, nem um conflito social. Tu conflito vai ser um conflito judicial. Então, se tu já não resolve tus temas como trabalhador, porque tu não sois trabalhador, sois uma empresa. Então, tu vai para outro âmbito. Porque como as empresas resolvem seus conflitos? Na justiça. Sí. Então, essa ideia... A lógica da empresa. Unipersonal. Então, é muito importante volver a isso. E um outro elemento muito importante é perceber na América Latina qual é nossa composição da classe trabalhadora e onde está esses que vão trabalhar com tecnologia muito avançada. Isso é muito difícil porque temos envenenamento das pessoas
da plantação de abacaxi, ananá, em Costa Rica. Brasil, o governo Bolsonaro liberou, se fala? Sim, liberou 439 tipos de venenos que estava proibido, então se a gente vai comer veneno, e os trabalhadores que estão nesta produção são os primeiros afetados por dano. Em la outra parte, tu tens um centro tecnológico muito avançado. E nesse meio, tu tens um motorista de Uber ou um tipo que anda de bicicleta para entrar em comida. Eu creio que a estrutura sindical nossa tem que cambiar muito. Não podemos ser um sindicato desindicalizados e emprego formal. Estou muito fortemente trabalhando isso em la CSA, mirando a América Latina, que tenhamos uma reforma importante em nossas estruturas para representar a classe trabalhadora do século XXI e não na classe trabalhadora hipotética que temos. A vantagem é que se há uma decisão política para isto, essa estrutura que temos hoje, que é uma estrutura relativamente forte, pode nos dar condição de avançar. Se não avançamos nesse debate, a tendência é diminuir a representação e a importância, porque já fomos muito atacados ou em la ditadura ou em los anos 90, de maneira muito forte. E sim, o Uruguai tem que se preocupar muitíssimo, porque eu via críticas em la OIT denunciando os direitos laborais no Uruguai, coisa que para nós outros era um modelo, para setores empresários era um problema de poniqueiras e etc. Mas aí estamos nessa. E a partir dessa cidade que hacemos essa política continental. É a partir de Buenos Aires com Zavala, nossa sede, que temos a nuestra acción sindical continental. Claro, o sea que hoy el movimiento sindical de América Latina está más cerca, obviamente, de una aplicación y un trabajador que maneja una aplicación que lo que estaba hace un tiempo de alguien que manejaba una máquina. Sí. Y ese es el desafío. Yo tengo un amigo, me permita decir muy rápidamente, claro. Yo tengo un amigo que ele é arquiteto, pero trabalha com marketing e propaganda e as campanhas. Ele e outro amigo que fazem em Brasília, eles passam 24 horas em uma computadora, eles se revezam entre os dois, esperando que apareça os trabalhos e aí fazem as ofertas e aí o outro faz a oferta, hasta ter um trabalho mais pequeno. Este companheiro, esse meu amigo, não vai ter nada, não vai ter seguridade social, não vai ter salário. Entram na plata de imediato, depois nada. Claro. La generación de los años 90, que entraram em las novas tecnologias, esses jovens muito inteligentes que foram para essas fábricas de software, etc. Hoje, esses companheiros estão com 40 anos, porque entraram com 18, 20 anos. Esses companheiros estão sendo substituídos por Chico, de 15, 16, 17, 18 anos, muito jovem, que domina a tecnologia muito mais fácil. Esses companheiros ganharam plata em los anos 90, no início, e agora estão sem plata, sem seguridade social e sem direitos. Então, há que mirar muito esses exemplos para ver o que queremos para nuestra gente, ¿no? Sí, una de las patas de lo que se quiere para la gente también, Rafael, y esto es un tema uruguayo, pero que seguramente se va a dilucidar a partir de la asunción del nuevo gobierno, con un gran diálogo social, o por lo menos es como muchas fuerzas políticas se lo imaginan, pero se repite en América Latina, y es el tema de la seguridad social. Sí, é uma coisa comum. Uma pata fundamental. De toda a América Latina. E os ataques são muito parecidos. O que eu creio que falta no debate, seguridade social, a jubilação, essa coisa. Exacto. O que falta nesse debate, em minha opinião, é um dado muito simples. Quanto mais emprego formal tu tenhas em um país, mais tu seguridade social se sustenta financeiramente. Quanto mais informalidade, precariedade, salários baixos, mais a seguridade social está cara. Então, o que fazem em nossos países é dizer a seguridade social é muito cara, há muito perjuízo com a seguridade, não podemos sustentar. Mas por quê? Porque já não há a solidariedade entre geracional, porque essa geração de hoje já não tem emprego formal. Claro. E o emprego formal, o emprego informal não sustenta a seguridade. Então, essa é uma coisa que devemos debater. A outra coisa é um debate mais de país. É mais de país, que é muito difícil nessa oleada
ultraconservadora que temos é assim: o que queremos para nossa gente? Aonde vai nossa produção? Eu tenho que cuidar de meus viejos ou não? Tenho que cuidar de la niñez ou não? E todos os países que se desenvolveram de maneira muito importante, os nórdicos, por exemplo, tinham o tema de la niñez, o tema de la educação, não? E o tema do cuidado de los jubilados aí. Porque hoje, permita só terminar com essa frase, há algo que é perverso em nossas sociedades, que essa estrutura nossa não contabiliza o que é a economia de los cuidados. E a economia de los cuidados, se for a poner em cifra, seria $1.000 milhões. O que se passa? As mulheres cuidando de seus padres, suas madres, as jovens cuidando de sua mamá. É toda uma economia que não se remunera. Y ahí tenemos un trabajo del futuro. Ahí también tenemos trabajo. Porque vamos a vivir más tiempo además y vamos a necesitar más cuidados. Sí, seguramente. El Japón está proyectando 130 años. 130. Sí, y está debatiendo cuál es el individuo 5.0. Entonces están proyectando 130. ¿Cuáles son los desafíos? Hablamos de un montón y tú los dijiste, pero ahora inminente que ya tiene la Confederación sobre los que trabajar para el año 2020. Ano 2020, nós queremos marcar que nossa estrutura sindical tenha como 3 elementos muito importantes para enfrentar o período, que é o tema da comunicação. Há que fazer uma revolução tremenda na nossa comunicação interna com nossa gente, com o povo. Segundo, o tema da organização, que é da estrutura sindical, e há que juntar também o tema da comunicação com a organização. Porque hoje, por exemplo, em Estados Unidos, tu pode sindicalizar-se por aplicativo. Ah, sim? Sim. A FLCU sindicalizou mais de 200 mil pessoas em el governo Trump. Então, há que mirar o tema da comunicação e organização e terceiro da formação. Há que capacitar nossos dirigentes. E quando hablo capacitar, é capacitar para a renda de hoje. Não é somente estudar os clássicos, é responder o problema concreto. Como dirigente sindical responde, por exemplo, que o Uruguai é um país inseguro, que é muita violência. Eu me assusto quando escuto isso. Quando escutava em los táxis, digo, onde? Vengo de São Paulo, dijo usted. Sim, vengo de São Paulo. Minha hija vive em Rio de Janeiro. Vai à periferia de Curitiba, que é aí tu vai ver o que é violência. Sim, porque aqui há violência como há em qualquer parte do mundo. Claro. Agora, criar uma sensação de insegurança, que era, em minha opinião, de afuera, com todo o respeito, muito mais grande do que a realidade. Mas essas são as demandas que temos e estamos dispostos, como confederação, mirar isto. Nós outros não vamos pôr uma tapa em nossos olhos para estar confortáveis em uma estrutura sindical que não representa. Eu sempre hablo. Eu não miro a estrutura sindical. Eu miro o trabalhador e a trabalhadora. Então, o que tenho que fazer para essa pessoa? E quando hablo isso, eu sei que vai sair aqui em Lacage, e em Lacage vai ter uma quantidade de gente importante que nada para sindicatos. Então, há que mirar isso dentro dessa ideia de alianças e etc. para ter uma renda própria nossa. Claro, quando hablas de la comunicación, uno tiene muy presente que un dirigente sindical, tú sos un claro ejemplo, comunica muy bien. ¿Te referís? No, pero te referís también a la utilización de las herramientas de comunicación. De todo. Nós outros estamos preparando o congresso nosso, que vai ser em abril de 2020 em Panamá. Temos um conselho executivo 5 e 6 de fevereiro aqui em Montevideo, que prepara esse congresso. E agora, a início do mês de dezembro, temos vários companheiros e companheiras que vêm de outros países para ser, essa palavra não existe muito em espanhol, um conversatório. Um conversatório sobre comunicação. Então, a ideia é mirar todos os tipos de comunicação, todos como se relacionam, e fazer uma proposta interna de como manejamos as redes, como manejamos a televisão, como manejamos YouTube, como manejamos, ou seja, a prensa escrita, ou seja, ter uma ideia mais general. Agora, não se limitar que a comunicação sindical é o periódico do sindicato. Claro. E o terceiro elemento muito importante é como juntamos, porque há uma estrutura de comunicação muito forte, espalhada por as Américas. Como damos coerência a esta? Então, essa é o que estamos tentando. Claro. E aproveitar dos avanços tecnológicos a nosso favor. Sí. ¿Terminamos o tengo No, hay tiempo. Y permitime decirte que esa diversidad también es la fortaleza, ¿no? Claro, por supuesto.
qualquer que se conforte com um mundo muito fácil de explicar, um mundo que é muito parecido contigo, qualquer que se conforte com isso, não creio que tenha se está perdendo uma parte da história. Só queria te comentar, desculpa, muito rapidamente. ¿Por que a comunicação tem que estar colgada com a organização? Porque solamente a comunicação para uma estrutura sindical não resolve. Podemos ter uma lista com 2 milhões de WhatsApp, etc. Mas tu tienes que dizer a gente aonde pode ir para atender seus problemas. Claro. Por que a igreja neopentecostal funciona com esses grupos de WhatsApp muito poderosos? Porque existe a comunicação direta com os fieles, pero miércoles e domingo há um local que se encontram que é para o culto, para a missa. O movimento sindical se hace uma proposta, pero o trabalhador mira que interessante, aonde vou? Aonde vou? Há uma casa do trabalhador que pode ir para atender meus direitos, então assim, juntar muito que é a comunicação com a organização para ter espaço que nossa gente pueda se organizar. ¿Cuál sería hoy el hilo conductor de las Américas, de las distintas organizaciones sindicales? Debe haber muchos, pero uno que quieras destacar, que diga, bueno, somos muy diversos, somos muy diferentes, pero esto nos une. Hugo, nos une, por exemplo, que somos sindicatos e não vamos abrir mão de ser sindicatos. Não somos ONG, não somos outro movimento, somos sindicatos. E nos une dizer que esse sindicato vai existir no futuro e tem que estar em consonância com outros temas. E defender, não ter nenhuma vergonha de defender os direitos laborais. Aí, isso também de arriba abaixo está. Rafael, ha sido un gusto tenerte por ahí. Muy amable, te deseo un muy buen 2020. Gracias. Para ti y para toda la gente. Amigas, amigos, nosotros nos despedimos, si ustedes así lo desean. Nos encontramos el próximo viernes en un nuevo Encuentro Central. Gracias.